Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje. Nessa live, eu vou conversar com você sobre uma pergunta que eu recebo muito frequente. Será que eu tenho ansiedade? Será que eu não tenho? Será que você tem ansiedade? Será que não? Será que o que você sente é ansiedade? Eu vou responder essas perguntas nessa live de hoje. Então, se você tem dúvida se o que você tem é ansiedade ou não, fica comigo até o final, que você vai sair daqui com essa pergunta esclarecida. Se você não me conhece, eu sou Fernanda Ferreira, eu sou Master Coach terapeuta e eu ajudo mulheres a se libertarem do estresse, da ansiedade e conquistar o autocontrole e o equilíbrio emocional. Eu ajudo mulheres a desenvolverem, a conquistarem também uma vida mais leve, mais tranquila, mais calma, mais serena, resgatarem o prazer de viver e sentir-se feliz aonde quer que esteja. Então, seja muito bem-vinda e vamos começar a nossa live de hoje. Se você tem pensamentos negativos, preocupações excessivas que não te deixam em paz, se você não tem muita paciência, vive irritada, cansada, às vezes até esgotada e desanimada, e associado a tudo isso, você sente medo de muitas coisas, às vezes até medo de tudo. Se você sente que seu coração vive acelerado, a sua respiração é ofegante, sente aperto no peito, nó na garganta, dificuldade para comer, se você sente tensão muscular e está sempre em estado de alerta, provavelmente você sofre de ansiedade. Todas essas características que eu falei aqui para você até agora fazem parte da ansiedade. É claro que outras situações da vida podem gerar alguns desses sinais e sintomas, mas se você tem a maior parte deles reunidos em você, é sinal de que você sofre de ansiedade. Como assim? Eu vou te explicar. Quando a gente fala do coração acelerado, né, é uma condição física, fisiológica, que pode acontecer em diversas situações da vida, não só dentro da ansiedade. Né? Se você, por exemplo, toma um energético, seu coração acelera. Se você corre, seu coração acelera. Se você se assusta, o seu coração acelera. E se você tem ansiedade, o seu coração também acelera. Só que somente o fato do seu coração acelerar não vai dizer se você tem ou não ansiedade. Porém, toda pessoa ansiosa tem o coração acelerado. Percebe? É uma característica presente em todas as pessoas que sofrem de ansiedade. Mas não é só isso. Quando a gente fala da ansiedade, essa aceleração no coração, ela também vem associada a uma sensação de falta de ar, de aperto no peito, né? a uma sensação de medos constantes, medos frequentes, medos de situações que não deveriam ter, medos exagerados. A ansiedade também conta com a presença de muitos pensamentos negativos, de uma mente muito acelerada, né, em que só coisas ruins surgem na mente e de muitas preocupações com o futuro. O que vai ser, como vai ser, será que eu vou conseguir isso? Será que isso vai dar certo? Será que alguma coisa ruim vai acontecer? E se uma tragédia acontecer? Enfim, são muitos pensamentos que vão atormentando a sua mente e vão deixando a sua mente cansada. Dentro do quadro de ansiedade também existe uma perturbação mental. É como se você não conseguisse ficar presente no aqui e no agora. É como se você estivesse desconectada do mundo, vivendo no mundo dos seus pensamentos ruins e negativos, e as coisas que estão acontecendo aqui fora, você está desconectada delas, você nem consegue prestar atenção. Né? Você tem uma falta de concentração, falta de foco. E tudo isso, né, esse cansaço mental, essas sensações físicas, esse medo,
vão gerando em você um desânimo. Como se tudo isso fosse muito difícil de ser resolvido. A pessoa ansiosa, ela tem essa sensação de que tá pesado demais, tá difícil, tá muito agitado, tá muito cansado, tá muito cansativo. A mente não desliga. Ela fica o tempo todo ativa e lembrando você de coisas ruins. E por isso, o seu corpo fica todo tenso e dolorido. Seus músculos ficam bem tensos. E aí você começa a ter dores no corpo. Tudo isso gera em você um estado de esgotamento. Então, esse quadro é um quadro bem característico de ansiedade. É claro que quanto maior é a intensidade da sua ansiedade, mais intensos são esses sinais e sintomas também. Né? Mais intensos são os seus medos, mais intensos são os seus pensamentos negativos, mais intensas são as suas preocupações, mais dores você tem, mais cansada você fica, mais desconectada você fica, mais o seu coração acelera, sua respiração fica pesada e difícil. Ao passo, se você tem uma ansiedade mais leve, esses sinais e sintomas são mais leves também. Então, é importante você entender o quadro da ansiedade, né? Como que a gente identifica uma pessoa com ansiedade. E parar para pensar se você tem isso também, se você se encaixa nesse quadro. Se você se encaixa completamente, se você se encaixa na metade ou numa parte grande desse quadro, ou se você não se encaixa. Ou se você não tem essas características. Se você não tem essas características, é porque você não é ansiosa. Você não está ansiosa. Que você tenha outra coisa. Mas, se você se encaixa nessas características, é porque você tem ansiedade. É claro que, como eu disse, os sinais e sintomas vão variar de acordo com a intensidade da sua ansiedade. Toda pessoa ansiosa, ela tem medo, ela é tensa, ela acredita que a qualquer momento alguma coisa ruim vai acontecer. E ela tem muito medo, muitos medos, inclusive medos do futuro. E ela fica com a mente muito acelerada e cheia de pensamentos negativos. E é por isso que essas respostas físicas surgem. É por isso que o coração acelera. Porque você está vivendo um mundo interno muito perigoso, né? O mundo que você criou na sua mente é um mundo cheio de perigos. Cheio de perigos. Cheio de coisas ruins que podem acontecer. E aí o seu corpo reage a isso. Reage sentindo medo e é por isso que seu coração acelera, dispara. A sua respiração fica pesada, difícil, o peito aperta e os músculos se tensionam. E você fica em estado de alerta. O tempo todo assim, ó. Imaginando que alguma coisa ruim vai acontecer. Então, se você se encaixa nesse quadro, é porque você sofre de ansiedade. E a ansiedade, ela é um problema. É um problema que não se resolve sozinho. E é um problema que não passa com o tempo. É um problema que não vai desaparecer como um passe de mágicas, como uma varinha de condão. Não vai. Muito pelo contrário. Se você não cuida da sua ansiedade, se você não trata da sua ansiedade, ela vai ficando cada dia pior. Porque esse mundo imaginário negativo, ruim e assustador que você cria na sua mente, ele vai só piorando. Porque a nossa mente é muito criativa. Quanto mais asas você dá para a sua imaginação, mais a sua mente vai criando. E como na pessoa ansiosa, essa criação da mente é negativa, então a imaginação, as asas que você dá para a sua imaginação vão nesse sentido da negatividade, do terror, da catástrofe, né, do pessimismo. E você cada vez se vê mais presa nesse mundo imaginário que você cria na sua mente. E cada vez mais você se envolve na ansiedade e cada vez mais vai ficando difícil sair dela.
Por isso é muito importante você ter essa consciência, para que você possa buscar ajuda, para que você possa buscar soluções e ir desmanchando esse quadro, desmanchando esse cenário, desconstruindo essa ansiedade. E é a partir disso que você começa a encontrar a paz interior, o equilíbrio emocional, o autocontrole emocional, a tranquilidade, a calma, a serenidade, o equilíbrio físico, né? O seu corpo volta para o estado normal de equilíbrio, onde o seu coração bate normal, onde a sua respiração é leve, suave, tranquila, profunda, onde os seus músculos estão relaxados, o seu corpo está bem. Mas isso só é possível quando você desfaz a ansiedade, quando você se liberta dela. Enquanto você não se liberta, você continua vivendo dentro desse quadro da ansiedade, dentro desse mundo da ansiedade. Então, pare e pense em você. A partir do que eu disse aqui, olhando para o que você sente, para o que acontece com você, você tem ansiedade? Por que é importante você refletir sobre isso também? Porque muitas vezes as pessoas ansiosas, que chegam num nível já um pouco mais intenso de ansiedade, elas começam a achar que elas têm vários problemas de saúde. Que elas têm problema no coração, que elas têm problema no pulmão, que elas estão com uma doença muito grave, porque a cabeça dói muito, né? Na ansiedade, as pessoas têm muita dor de cabeça, às vezes até enxaquecas, por conta da mente acelerada que não descansa, por conta da tensão muscular que se concentra muitas vezes aqui, ó, no pescoço e nos ombros. E ela começa a achar que ela tem uma doença grave. Ah, eu tô com um problema muito grave na minha cabeça. Eu tô com um problema muito grave no meu coração. Eu tô doente, eu tô com uma doença. E começa a ir em médicos, em vários médicos, a fazer vários exames. E não encontra nada. Não encontra nada no corpo físico. Porque, na verdade, a pessoa ansiosa, ela está doente, sim. Está doente, porque a ansiedade é uma doença. Mas não é uma doença física, do corpo, que a gente pega. É uma doença da mente. É uma doença que está aqui, ó. E que se manifesta no corpo todo através desses sinais e sintomas que eu trouxe aqui para você. Outros sinais e sintomas da ansiedade também estão relacionados ao nosso trato gastrointestinal, queimação, dor no estômago, problemas intestinais, às vezes constipação, o intestino fica muito preso, às vezes diarreia que vem quando a ansiedade surge. E tudo isso, o nosso corpo inteiro sofre com a ansiedade. O nosso corpo inteiro manifesta a ansiedade. E é por isso que, às vezes, as pessoas acham que elas estão com um problema físico. Porque a ansiedade, ela traz muito desconforto físico. Ela traz sinais e sintomas físicos, além dos emocionais e mentais. Então, é muito importante você parar e refletir sobre isso. Mas se você já foi em médicos, já fez exames, e eles falaram para você que você não tem nada físico, é porque você está com ansiedade. É porque você está com ansiedade. Esse é o seu problema. E é isso que você tem que tratar, não é outra coisa. Essa é a origem do que você está sentindo, do que você está vivendo. Essa é a origem do seu desconforto físico, mental, emocional, do seu sofrimento. Então, é muito importante ter clareza sobre esses sinais e sintomas da ansiedade, para entender se você sofre com isso, e assim cuidar daquilo que precisa ser cuidado, e não ficar dispersando o seu tempo, a sua energia e gastando o seu dinheiro com coisas que não vão resolver o que você sente, porque não estão agindo nas causas, que é a sua ansiedade.
E a ansiedade, como eu falei, ela não vai embora sozinha. Ela começa e se você não cuida, ela não tem fim. Existem pessoas que sofrem com ansiedade por anos, anos e anos, e não sabem que são ansiosas. E não sabem que o que elas têm é ansiedade. E por isso elas não cuidam, elas não tratam. E aí elas começam a ter problemas em várias áreas da vida, que toda a sua vida vai sendo abalada pela ansiedade. Seu casamento, seu relacionamento com os filhos, seu trabalho, sua saúde, suas amizades, sua concentração, seus estudos, seu dinheiro, porque você fica gastando à toa, né? Porque a ansiedade traz essa compulsão, essa aceleração que leva para uma compulsão, seja alimentar, seja financeira, de gastar, comprar coisas para tentar aliviar aquele mal-estar, mas não adianta, nem com a comida, nem com a gastação, nem com a compra de coisas, porque o que vai aliviar essa ansiedade é tratar a ansiedade, não é comprar, não é comer, né? Então, vai abalando todas as áreas da vida cada vez mais. É como uma bolha que vai crescendo. Vai crescendo e vai envolvendo tudo ao seu redor. Né? Começa dentro de você. Começa pequenininho e vai aumentando. Essa bolha da ansiedade vai envolvendo você cada vez mais. E depois que envolve você, começa a ir para tudo que está na sua vida. Vai começar a envolver tudo que está na sua vida. E vai trazendo problemas físicos também, como eu disse, né? A enxaqueca, que nunca passa, a dor no corpo, que não vai embora, coração que vive acelerado, a respiração que tá pesada, difícil, curta, o peito que tá doendo, o estômago que tá queimando, os músculos que estão tensos, a insônia, né? Porque toda pessoa ansiosa tem insônia, dificuldade para dormir, às vezes acorda no meio da noite e não consegue voltar a dormir rápido. Né? Então, existem vários tipos de insônia também, não é? A insônia não é só aquela pessoa que não consegue dormir. Tem esse tipo de insônia, mas também tem aquele da pessoa que dorme, mas acorda no meio da noite e não volta a dormir mais. Ou tem dificuldade para voltar a dormir, demora muito. Acorda muito antes da hora e não consegue dormir mais. Né? Às vezes dorme, mas não descansa. Não tem um sono restaurador. Porque na ansiedade a mente está muito alerta. A mente está muito ativa. Ela não desliga, nem durante o sono. Então, você percebe que a ansiedade é um quadro que envolve vários aspectos de nós enquanto seres humanos. Não é só uma coisa que a gente sente, né? Não é só a ação. Ansiedade não é só aquela pessoa que quer fazer tudo rápido, tudo de uma vez só. Isso também faz parte da ansiedade, mas não é só isso. Aquela pessoa que não tem paciência, que vive irritada, que quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, que não pode esperar amanhã. Não é só isso. É muito mais do que isso. É muito mais complexo, muito mais abrangente, muito mais prejudicial do que só sentir pressa, do que só querer fazer as coisas rápido, do que só querer arrumar uma mala 2 semanas antes de viajar. Isso é muito pequeno perto do que é a ansiedade. Né? Aquelas pessoas que tem que arrumar tudo muito antes da hora. Não é só isso. Isso é muito pouco. A ansiedade é uma coisa muito maior, né? Uma doença mesmo. E como uma doença afeta a mente, afeta o corpo, afeta as emoções, afeta vários níveis do nosso ser. E começam a trazer mal-estar. Começa a trazer sensação de incapacidade, de incompetência, de que não vai dar conta, de derrota. Porque no quadro ansioso tudo fica grande demais. Todos os problemas ficam grandes demais.
Toda a vida é como se fosse pesada demais, é como se a vida fosse negativa demais, é como se só coisas ruins acontecessem. E isso vai trazendo esse sentimento de derrota, de incapacidade. Não porque você é incapaz, mas é porque você está criando um mundo interno muito catastrófico, do qual você não consegue se livrar. E aí você tem a sensação e a percepção de inferioridade, de incapacidade, de que não vai dar conta, de que tudo é muito maior do que você, muito grande perto de você. Mas isso não é verdade. A verdade é que a ansiedade ela é muito pequenininha. E é possível se libertar, e é possível para todas as pessoas. Você precisa enxergar que você é muito maior do que ela. Quando você enxerga isso, que o seu poder de se libertar dela é muito maior do que você sente e pensa com relação a ela, você abre o caminho, as portas para a sua libertação. Então, é importante entender a ansiedade também por isso. Para você perceber e entender que ela tem tratamento, que é possível se libertar, que é possível para todas as pessoas, independente se é uma ansiedade leve, média ou grave. Claro que os tratamentos são diferentes para cada nível, né? Mas é possível. E que tem que buscar ajuda, não adianta esperar ela se resolver sozinha, porque ela não vai. É uma patologia multifatorial, complexa, que envolve várias camadas do nosso ser e que tem essa tendência de se expandir quando a gente não trata, não cuida dela. Mas que a gente tem o poder de se libertar, sim, porque você é maior do que a sua ansiedade. Você só precisa enxergar isso e começar seu processo de tratamento. Começar seu processo de libertação. Né? Que passa por todas essas camadas também. Para você se libertar da ansiedade, não adianta só falar da ansiedade. Pelo contrário, falar da ansiedade aumenta a sua ansiedade. Porque você reforça todos os problemas que você tem com ela. E quanto mais você reforça os problemas e a negatividade, mais eles crescem dentro de você. Então, não é uma boa estratégia ficar conversando e falando sobre a sua ansiedade. Né? Não adianta só fazer alguma coisa física para tratar a sua ansiedade. É preciso abranger todas essas camadas. A camada física, a emocional e a mental. Quando a gente abrange essas 3 camadas, a gente consegue entrar no caminho da libertação e fazer essa ansiedade ir embora. E ela vai. Porque ela não é tão poderosa quanto você pensa que ela é. É você que permite, que você que dá essa abertura para ela crescer. Que você passa a ter medo dela. Quando você passa a ter medo dela, você se coloca como inferior. Como alguém que não dá conta, então não adianta nem lutar, né? Mas isso é só uma percepção sua, não é a realidade. Ela é muito pequenininha, você é muito maior e muito mais poderosa do que ela. E pode vencer de forma simples. De forma simples, não precisa de nada complexo para vencer a ansiedade. São coisas simples que você precisa fazer, que você precisa inserir na sua vida, para que você possa se libertar. Então, agora eu peço que você pare e pense quais dessas características que eu falei aqui, quais desses sinais e sintomas que eu disse aqui, quais dessas sensações que eu falei aqui, desses sentimentos, dessas percepções você tem. Anota aí no caderno, no seu caderno. Quando você tira tudo isso da sua mente e coloca no seu caderno para você visualizar, fica mais fácil você se distanciar da ansiedade, olhar para ela de cima como alguém superior e colocar ela lá embaixo. Né? Para isso você tem que tirar
ela de dentro de você e colocar no papel e olhar. E aí você começa também a ter uma compreensão sobre o que acontece. Então faz esse exercício, depois me conta aqui, colocando nos comentários o que você descobriu, percebeu, entendeu com essa nossa live de hoje. Eu vou adorar saber. Bom, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero ter contribuído com você para trazer mais clareza com relação aos sinais e sintomas, ao quadro da ansiedade. Trazer mais clareza para você entender se de fato é ansiedade ou não. Né? E o quanto que a ansiedade é capaz de interferir não só nas nossas questões emocionais e mentais, mas também no nosso corpo físico e na nossa vida. Eu te espero e te vejo na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.